bem, pessoal? Olá. Eu estive vendo na internet, eu procurei na verdade, então acabei vendo alguns vídeos de como você faz para abrir o portão dando sinal de luz alta no carro. Então o que acontece? Eu vi vários que mostram com temporizador e não sei o que, então eu resolvi fazer o meu, que eu achei mais simples. E então o que eu quero aqui, ó? O que você vai precisar? Você vai precisar de um relé de 5 pontas, tá? 12 volts, um LM7812, que é um regulador de tensão, então ele vai pegar a tensão do automóvel, que sempre varia ali de 12 e alguma coisinha para 13, dependendo de quando tá ligado ou desligado. Aqui do lado mais ou menos o circuito de como é que ele é. Você vai precisar de diodo, são 2 diodos, 2 capacitores, tá, nesse mesmo valor aqui, e o controle remoto do seu portão. Aqui é o circuitinho, tá, de ligação aqui. Isso aqui não tem muito o que explicar, porque isso aqui eu vou explicando mais pra frente, e vocês encontram também circuitos na internet falando de como você vai fazer essa instalação, essa ligação desse LM7812. Aí como é que funciona, né? Quando o carro, tá, você dá sinal de luz alta, você tem duas opções. Quando o carro está desligado, então vai funcionar a questão da bateria, a tensão da bateria varia ali de 11 e pouquinho a 12, até uns 12,6 volts, depende o estado e a vida da tua bateria, como é que ela está. Se o carro estiver ligado, né, o alternador vai estar trabalhando, ele fica ali entre 13,6 e 13,8, tá? Para um controlezinho, tá, que funciona com uma pilha de 12 volts, tá? Isso depende do controle, que tem uns controles bem xing-lingzinho, que não suportam essa variação de tensão, tá? Ela chega a muito alta, ela chega a queimar o controle. Então, aí o que eu resolvi fazer, né? Teve gente que eu já vi também que colocou 2 relés, um relé ativando um outro relé, ele tirou o botão aqui, manteve a bateria e no lugar do botão, ou fez uma ligaçãozinha, ele colocou um relé. Então ativa o farol alto, esse farol alto ativa o primeiro relé, que ativa o segundo relé, né? E o segundo relé simplesmente vai servir de botão, tá? Tem essa opção de vocês fazerem também, mas eu preferi dessa maneira que eu fiz aqui. Aqui é a ligação, né? Como é que funciona o relé. Eu vi um rapaz colocou entre o pino, acho que 1 e 4, se eu não me engano, ele colocou um capacitor para temporizar o sistema. Não entendi muito bem, eu tentei montar, não deu nada certo, tá? Porque na verdade é o seguinte, você tem que pegar a ideia e adaptar para você. Por que eu digo que não precisa de temporizador, tá? Vamos olhar aqui no esqueminha de baixo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, no pino 2, você vai colocar o farol. Aqui é o relé, a indicação do relé, 12 volts, tá? Que tem que ser esse relé de pino pequeno ali, tá? Eu não sei como é que funciona os outros que são automotivos, tá? O que acontece? Quando o pino 1 e 2 é alimentado, tá? Então a varetinha, tá,
que é do pino 3, quando ele não está alimentado, fica normalmente no pino 4. Você alimentou o pino 1 e 2 com 12 volts, essa varetinha ela vai para o pino 5. É automático, tá? É magnetismo. Então aqui, como é que fica a ligação? Tá? Você vai pegar lá no pino 2, tá? No pino 2, e vai colocar um fio. Tá? Você vai colocar um fio vermelho indicando o positivo, que vai ser aonde você vai buscar o farol alto do teu carro. Tá? Pode ser no próprio fio do farol, você vai desconectar o farol, tá? Ou pode ser também, se você tiver uma mãe ali, você pode tirar o disjuntor ali, né, o fusívelzinho, e fazer um esquema ali e tal, mas é mais fácil você puxar o fio do farol, tá, e ver quem que é o positivo. Por que que eu digo para você ver quem que é o positivo? Mas não é difícil não, tá? O pino 1 aqui, tá? Vamos ligar um fio negativo e eu coloquei coloquei uma roelinha. Por quê? Essa roelinha eu não vou colocar no fio do farol, eu vou colocar na massa do carro, né? Como tá sempre ali meio perto, sempre tem um parafusinho e tal, então você tira aquele parafusinho que está no capô, tira ele, coloca e parafusa ele na lata, tá? Repare que o negativo aqui ele é comum, tá? Ele vai até o pino 2 do nosso LM7812, tá? E vai para o controle, então o negativo é o mesmo aqui, tá? Mas, voltando aqui, tá? Então, entre, aliás, o pino 2 vai ser o do farol, vai vir direto do farol, tá? Aí você vai botar um diodo, tá? Com aquela indicaçãozinha bem como tá ali, tá? Entre o pino 2 e 3, tá? Aí muitos devem estar perguntando, porra, mas para que precisa? Esse relé, esse diodo, na verdade, tá? Ele tem uma simples função de servir de proteção, tá? Porque o relé tem um negocinho de comutação ali, então numa dessa ele pode variar um pouco a tensão, pode oscilar, tá? E alguns carros, principalmente os franceses, eles são meio chatinhos, então o computador de bordo pode enlouquecer, pode dar uma pane ali no negócio, então eu preferi colocar, tá? Se tu não quiser, você pode descartar esse diodo entre o pino 2 e 3 e faz um curto com um fiozinho, vai funcionar também. No pino 4 vai sair um fio. É esse fio que vai nos interessar. Ele vai aqui no pino 1. Deixa eu ver se tem aqui. Ele tem um diagramazinho aqui do LM7812. O pino 1 é o pino de entrada, tá? Então aqui, ó, ele entra a variação de 12 volts. Então ele vai entrar. Vamos colocar no pino 2, que é o terra. Aqui é o pino 2, é o terra, tá? Que é o que vai na massa do carro. Vamos colocar um capacitor. Todo capacitor tem essa indicaçãozinha embaixo, essa faixinha, tá? Esse capacitor tem essa faixinha. E essa perninha que está do lado dessa faixinha é o negativo. Então você vai colocar no negativo aqui tá? No negativo aqui da comum, tá? O pino 3 aqui, que é o output, tá? Você vai colocar assim um diodo, porque já sai 12 volts nele, independente da entrada, tá? Se tiver variando lá 13.8, ele vai sair 12 volts, tá? Então eu coloquei esse diodo aqui, tá? Neste sentido, porque quem for estudar vai ver que o diodo ele tem um consumo energético de 0,7 volts, tá?
então não tem mais 12. Então quando você colocar no controle, não tem mais ponto 12. Vai ter aí 11.3, 11.4, depende do diodo, tá? Porque ele não é nominal, mas varia, tá? Então vai ter 11.3, 11.4 aqui que você vai ligar esse fiozinho no positivo do teu controle remoto, mas presta atenção para ligar certinho no positivo, tá? E também um capacitor igual ao outro, mesma coisa. A faixinha branca aqui é o negativo, você liga no negativo comum mesmo, tá? E liga o fio comum aqui, o fio negativo, no negativo do teu controle remoto. Não esqueça de tirar a bateriazinha dele, tá? Porque ela não vai ser usada, tá? Aqui está feita a ligação, tá? Aqui o nosso diagrama, como eu falei, se vocês quiserem entre o pino 2 e o 3, você pode fechar um curto ou botar o diodo, tá? Aqui é mais ou menos como é a ligação, tá? O negativo aqui, tá? No negativo do LM, né? Que é o pino 2, junto com os capacitores e tal, tudo certinho. Você tem uma opção que eu não bati foto, que é pegar o pino 2, pegar o pino 2 do LM7812 e soldar no pino 1, no pino 1 do relé, tá? O pino 2 é o pino central. Então você solda ele aqui, tá? E deixaria, então você já prendeu os dois aqui. Só que para quem não tem muita manha, tá? Daí vai soldar os fios, porque vai precisar do fio negativo e tal. Então quem não tem muita manha vai, né, pode não conseguir depois soldar os fios, ou pode soltar um e não conseguir prender os dois. Então eu optei por falar para vocês fazerem separadinho, se tiverem uma plaquinha, né, uma plaquinha de parafusinho, tá? Ou simplesmente você pode depois botar num case, tá? Aqui, ó, fecha o curto no local do botão, tá? Esse controle aqui, ele tem 3 botões, tá? Qualquer um dos 3 botões que você fizer isso vai servir, tá? Esse controle aqui em específico, ele tem essa malhazinha, tá? Tem uns que é uma malha preta, tá? Tem outros que é um botão mesmo físico, aquele botão de toque mesmo, que faz o tec-tec ali, tá? Aí você vai ver qual é o seu caso. Nesse aqui, eles são 2, tá? Apesar desse emaranhado aqui, olha aqui no de baixo, ele faz um W aqui, e em cima ele faz um M. Então você simplesmente coloca um ferro de solda e faz uma ligação, um jump aqui, tá? Em um dos botões, tá? E aí ele está praticamente pronto, né? E aqui é o que eu disse, um casezinho, tá? Você coloca tudo ali dentro e você vai fazer um furinho, tá? Para passar o fiozinho com a argolinha e o fio que vai para o farol. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber qual que é o fio positivo do farol? Tá? Depois que você fizer isso aqui tudo, você vai colocar plug o plug não, a argolinha na lata do carro, né, num parafuso, e aí você vai desplugar o farol, tá? O plug do farol alto. Você vai acionar o farol alto do carro e você vai encostar o fiozinho positivo nos dois, tá? Nos dois plugzinhos. Aquele que ativar o teu controle é o positivo, daí é só você colocar ali dentro ou descascar o fio atrás e enrolar bonitinho, botar fita isolante, né? Daí vai da tua capacidade, né? Da tua genialidade de fazer as coisas. E é isso aí, tá? É uma coisa bem simples. Eu tinha feito antes sem o auxílio do LM, tá? Sem o auxílio do LM. O que acontecia?
queimou um controle, queimou dois controles meus, tá? Queimou dois controles meus, tá? Funcionou bem por um tempo, tá? E aí depois queimou. Depois que eu fiz essa ligação com o LM, tá? Depois que eu fiz isso aqui, já faz um mês e tá funcionando bem, tá? Tanto com o carro desligado, tá? Porque ele vai baixar sempre aquela mesma tensão, tá? De 11.4, 11.3, tá? Independente de ter 12 volts na bateria ou ter 13.8 com o carro ligado. Então, não queima mais o controle, tá? Aquela história que o pessoal diz assim, não, pega só o teu controle normal, tira aqui, tira a bateria, liga positivo e negativo no farol, faz o curto no botão, bota numa caixinha ou dentro do farol e fica filé. Não fica filé não, tá? Não fica filé, gente. Presta atenção porque isso aqui não é 12 volts, é 12 volts certinho que ele pede, tá? E não mais do que 12. O controle é sensível, você elevar a tensão disso aqui, você vai estourar um controle, vai queimar um CI desse, ou romper uma trilha, tá? E quem não tem a manha de consertar, já era, tá? E aí você tem que comprar um controle novo. E aí lá se vai 20, 30, 50 reais, depende do controle que você comprar, tá? Então, aí, por que não precisa de temporizador? Porque quando você alimentou, você fez o curto, vamos dizer assim, no plug 2 e 3, tá, que é positivo, então automaticamente, quando você acionou o farol alto, tá, você alimenta o plug 1 e 2, o pino 1 e 2, certo? Ao mesmo tempo você alimenta o pino 3, que vai para o pino 4. Então quando você liga o farol alto, tá, a energia vem para o plug 2 e 3, tá? O plug 3 ele é ligado direto no 4, então é fração de segundos que passa uma energia aqui no plug 3 que vai para o plug 4. Então é uma fração de segundos que o teu controle recebe energia, tá? Então ela recebeu a energia, acionou o controle, tá? Recebeu a energia, acionou todo o sistema e acionou o teu controle. Depois que o farol alto continua aceso, o pino 4, né, porque daí o pino 1 e 2 ele é alimentado, isso aqui é uma bobina, tá, que vai jogar, que vai atrair a palhetinha aqui que está no pino 4, ele vai jogar para o pino 5. Então o pino 4 fica morto, tá, não fica com energia, por isso não precisa de temporizador. O relé já é um temporizador, então se você for rodar à noite, né, naquela área que precisa de um farol alto, quando você acionar o farol alto, ele aciona o controle momentaneamente, tá? E já logo em seguida joga para o plug 5, para o pino 5. Então o teu controle só dá aquele pico de ligação e já desliga. Então ele vai continuar desligado o resto do tempo que você mantiver o farol aceso, o farol alto ligado, tá, gente? Então é bem isso aí mesmo, tá? Aqui eu recomendo, tá, quando vocês montarem, coloque numa caixinha bonitinha, tá? Pode colocar uma colinha quente, tá, que é tranquilo. Não precisa, o LM aqui não precisa colocar dissipador de calor, tá? Exatamente porque eu expliquei agora, é muito pouco tempo que fica ligado o circuito, tá? Tu só vai dar aquela piscadinha no farol e já vai apagar tudo, tá? Vai acionar o controle, logo em seguida ele desarma, tá? É bem de boa, é bem tranquilo. E é isso aí, pessoal, tá? Espero que tenham gostado, tá? Eu continuo testando o meu, tá funcionando perfeitamente, já há mais de um mês. Eu não gastei, acho que 10 reais para montar tudo, tá? Peguei retalhos, tá? O que eu tinha aqui na minha oficina. Só comprei o LM7012, tá? 7812. Mas fora isso, baratinho, filé, tá? Controle já tinha. Mas é isso aí, deixa os comentários aí,
tá? Qualquer dúvida eu procuro responder assim que der.